Olá, tripulantes! Você sabia que conhecemos mais sobre a superfície da Lua do que sobre o fundo dos nossos próprios oceanos? Sabia que piratas já embarcaram no Guarujá? E que existem algumas cidades totalmente submersas pelos oceanos mundo afora? Prepare-se para mergulhar em um mundo de enigmas, onde a ciência ainda não encontrou todas as respostas. Hoje você vai conhecer os 10 maiores mistérios dos oceanos que permanecem sem explicação até hoje. Segure o fôlego e embarque no submarino que nossa missão começa agora. Mas antes, tenho a sua primeira missão. Deixe o like neste vídeo. O som do bloop. Em 1997, a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos, NOAA, captou um som extremamente poderoso no Oceano Pacífico. O ruído, apelidado de bloop, foi tão intenso que sensores localizados a mais de 5.000 quilômetros de distância conseguiram registrá-lo. O mais intrigante, ele parecia ter características biológicas, como se tivesse sido produzido por um organismo vivo, mas em uma escala gigantesca. Vários especialistas se debruçaram sobre a origem do som. Teorias científicas tentaram relacioná-lo ao som de geleiras se partindo ou atividades sísmicas subaquáticas, mas nenhuma dessas explicações conseguiu reproduzir o mesmo padrão de frequência do bloop. Outros acreditam que poderia vir de uma criatura marinha desconhecida, talvez ainda não catalogada pela ciência, uma espécie de leviatã das profundezas. Até hoje, o som permanece um mistério. O local exato de sua origem nunca foi explorado a fundo, e o fenômeno nunca mais se repetiu com a mesma intensidade. Isso levanta questões inquietantes. Estaria alguma coisa se escondendo nas partes mais inexploradas do oceano? E, se sim, por que não ouvimos mais nada desde então? O Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas é, sem dúvida, um dos mistérios mais famosos dos oceanos. Localizado entre Miami, Bermuda e Porto Rico, esse trecho do Oceano Atlântico tem sido palco de inúmeros desaparecimentos de navios e aeronaves ao longo dos anos. O mais estranho é que esses sumiços muitas vezes ocorrem sem qualquer vestígio ou sinal de socorro. Cientistas sugerem diversas explicações naturais, desde tempestades repentinas até bolhas de metano que poderiam desestabilizar embarcações. Há também teorias sobre anomalias magnéticas que interfeririam nos sistemas de navegação. Contudo, mesmo com toda essa tecnologia moderna, algumas das ocorrências continuam sem explicação plausível. A popularidade do Triângulo das Bermudas também impulsionou teorias conspiratórias e sobrenaturais que, naturalmente, não possuem evidências concretas. Portais interdimensionais, interferência alienígena e até bases subaquáticas secretas são mencionados por aqueles que buscam respostas além da ciência. Antes de prosseguirmos viagem, você tem mais uma tarefa: se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde as próximas missões. Criaturas abissais não identificadas. As zonas abissais dos oceanos são ambientes de completa escuridão, pressão extrema e temperaturas congelantes. Apesar dessas condições inóspitas, a vida prospera ali, e o mais impressionante, muitas dessas criaturas são totalmente diferentes de tudo que conhecemos. Algumas nem sequer foram classificadas ou estudadas adequadamente. Expedições realizadas por submarinos não tripulados já capturaram imagens de seres com características bizarras: olhos gigantescos, corpos gelatinosos, mandíbulas desproporcionais e até órgãos bioluminescentes. São criaturas que desafiam as leis da biologia convencional. Estima-se que 90% da biodiversidade dessas regiões ainda seja desconhecida. Se isso não fosse misterioso o suficiente, algumas dessas criaturas foram vistas apenas uma vez. Nunca mais foram registradas, mesmo após buscas específicas. Isso levanta a possibilidade de que existam seres marinhos raríssimos que escapam completamente da nossa compreensão. Correntes oceânicas fantasma. As correntes oceânicas são bem conhecidas por sua influência no clima e na navegação. No entanto, há registros de correntes que se formam e desaparecem sem motivo aparente, como se guiadas por forças invisíveis. Essas chamadas correntes fantasmas desafiam os modelos climáticos e oceanográficos. Elas podem surgir em regiões onde não há explicação para esse movimento de massas de água. Algumas transportam água quente para regiões frias ou o contrário, interferindo no ecossistema local. Cientistas tentam entender sua origem por meio de simulações e sensores, mas muitas vezes as correntes somem antes que dados suficientes sejam coletados. Há também relatos de pescadores e navegadores que sentiram suas embarcações sendo levadas por forças inesperadas, mesmo com mar calmo e sem vento.
A sensação de serem puxados por algo invisível alimenta não só o mistério científico, mas também as lendas sobre forças ocultas nos oceanos. A Zona Hadal. A Zona Hadal é a parte mais profunda dos oceanos, localizada entre 6.000 e 11.000 metros abaixo da superfície. Essa região inclui fossas como a das Marianas, o ponto mais profundo conhecido da Terra. A pressão nesse local é tão absurda que esmagaria qualquer submarino convencional instantaneamente. Apesar disso, já foram registradas formas de vida adaptadas a esse ambiente extremo. Micro-organismos, crustáceos e até pequenos peixes vivem ali em condições que desafiam nossa compreensão sobre os limites da vida. Mas o que mais poderia existir nessas profundidades, onde nenhum ser humano jamais esteve pessoalmente? Estudos ainda são muito limitados. A tecnologia atual permite apenas visitas breves com veículos especiais, que cobrem áreas ínfimas. Se considerarmos que conhecemos menos de 5% do fundo dos oceanos, a Zona Hadal pode esconder criaturas colossais, ecossistemas inteiros e até vestígios de eventos geológicos ou cósmicos, ainda não documentados. Navios fantasmas. Imagine encontrar um navio à deriva em pleno mar, sem tripulação, sem sinais de luta ou avaria, mas com tudo intacto, até mesmo a comida pronta na mesa. Isso já aconteceu mais vezes do que você imagina. Os chamados navios fantasmas são um dos mistérios náuticos mais perturbadores da história marítima. O caso mais famoso é o do Mary Celeste, encontrado em 1872. O navio estava em perfeito estado, com todos os pertences dos tripulantes intactos, mas sem ninguém a bordo. O que aconteceu com a tripulação? Teriam sido vítimas de piratas, desastres naturais ou algo ainda mais inexplicável? Apesar de investigações profundas, a maioria dos casos permanece sem conclusão. A ausência de sinais de luta ou pânico torna tudo ainda mais enigmático. Alguns acreditam que os tripulantes possam ter sido vítimas de alucinações coletivas, ondas anomalas ou mesmo fenômenos paranormais. Você acredita em fantasmas? Deixe sua opinião nos comentários. Luzes submarinas misteriosas. Em várias partes do mundo, pescadores e submarinistas relataram luzes intensas emergindo do fundo do oceano. Essas luzes não parecem vir de embarcações ou seres conhecidos. Algumas mudam de cor, outras se movem em padrões inteligentes, como se estivessem observando quem está na superfície. Cientistas associam essas luzes a fenômenos bioluminescentes, como os produzidos por águas vivas e bactérias. No entanto, a intensidade e o comportamento de algumas dessas luzes ultrapassam o que se sabe sobre a bioluminescência. O mistério cresce ainda mais pelo fato de que essas luzes raramente são captadas por instrumentos científicos. Elas costumam surgir em áreas remotas, muitas vezes sem qualquer sinal anterior. As cidades submersas. Em locais como o litoral do Japão, da Índia e de Cuba, estruturas gigantescas foram encontradas no fundo do mar. Algumas parecem escadarias, plataformas ou até estradas, sugerindo que poderiam ser construções humanas submersas há milhares de anos. Uma das mais famosas é Yonaguni, no Japão. Há um intenso debate na comunidade científica sobre se essas formações são naturais ou artificiais. Alguns pesquisadores afirmam que o desgaste da água pode formar estruturas com aparência arquitetônica. Outros dizem que certos ângulos e simetrias são complexos demais para serem obra da natureza. Se essas estruturas forem realmente cidades submersas, isso poderia reescrever a história da humanidade. Civilizações avançadas podem ter existido muito antes do que imaginamos, e sido apagadas por tsunamis ou mudanças geológicas. A origem da água na Terra. Por mais estranho que pareça, ainda não sabemos exatamente de onde veio tanta água para formar nossos oceanos. Uma das principais teorias afirma que toda nossa água veio do espaço. Cometas, ricos em gelo, colidiram com a Terra em seus primórdios, liberando grandes volumes de água. Outra teoria propõe que a água já estava presente em minerais do próprio planeta, liberada através da atividade vulcânica. No entanto, isso ainda não explicaria o volume gigantesco dos oceanos. Além disso, recentes descobertas em outros planetas e luas mostram que a água líquida pode ser mais comum no universo do que se imaginava. A origem da água na Terra é um dos maiores enigmas não apenas da oceanografia, mas da astrobiologia. Se não sabemos ao certo como nossos oceanos se formaram, como podemos ter certeza de que somos únicos no universo? Talvez a resposta esteja nas profundezas do próprio planeta, ou além dele. Piratas no Brasil, os tesouros escondidos do Guarujá.
Pouca gente sabe, mas o litoral brasileiro já foi palco de várias histórias de pirataria dignas de filme. No século 17 e 18, a costa do Brasil era uma rota valiosa para navios carregados de ouro, açúcar, especiarias e escravizados. E entre os muitos pontos estratégicos, a região do Guarujá, no litoral de São Paulo, chamava atenção por sua localização privilegiada, cheia de enseada, grutas e morros, perfeitos esconderijos para embarcações e tesouros. Relatos históricos falam de piratas franceses, ingleses e até holandeses que costumavam atacar navios portugueses nas redondezas. Conta-se que o famoso corsário francês Jean-François Duclerc teria passado pela região no início dos anos 1700. Há também lendas sobre saqueadores que enterraram baús de ouro e joias na Ilha dos Arvoredos e em cavernas da região. A Fortaleza da Barra Grande, um dos edifícios mais antigos do Brasil, foi construída em 1584 para proteger a cidade de piratas, e hoje, funciona como museu. Hoje, o Guarujá é conhecido pelas praias e turismo, mas seu passado sombrio continua vivo em histórias contadas por mergulhadores aventureiros. Dizem que os moradores mais antigos da ilha são descendentes de piratas. Muitos ainda acreditam que existem artefatos e tesouros escondidos nas profundezas das águas, ou soterrados entre trilhas e matas fechadas.